Olá, vigorenses, tudo bem com vocês? Eu sou o enfermeiro Thiago Reis, sou professor aqui do curso, e hoje a nossa aula é sobre os artigos 196 a 200 da Constituição. Vocês que estão assistindo daí, essa aula ela é gravada e é gravada ao vivo, e hoje a sala está maravilhosa, assim, porque eu acho que tem umas 60 pessoas, né? Maravilha. Eu amo uma sala cheia, estava com saudade. Então, assim, pessoal, políticas públicas, tá? A gente tem que entender que é de suma importância conhecer as políticas públicas e, de certa forma, se apaixonar por elas. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Sempre cai nos concursos que tu vir a fazer. Sempre vai ter questões sobre políticas públicas. Seja a primeira lei orgânica, a segunda lei orgânica do SUS, seja os artigos da Constituição, seja 7508, seja 81, sempre vai ter alguma questão sobre isso lá na tua prova, tá? Então, mais do que saber encontrar a resposta certa, é importante tu desenvolver um entendimento sobre isso. Eu fiquei muito feliz e eu até pedi para a Bia, olha só, Bia, a gente tem que começar pela 196 a 200, tá? Porque daí eu vou conseguir fundamentar o conhecimento dos alunos, eu vou conseguir construir uma base neles para que eles cheguem no 8080, eles cheguem no 8142 e que eles possam fazer essa construção e essa trajetória, essa linha histórica do SUS, das políticas públicas de saúde, tá? Então, a gente vai ver juntos, né? Depois de amanhã já tem 8080 parte 1, depois 8080 parte 2, então a gente vai conseguir ver praticamente a maior parte das políticas públicas que envolvem o nosso amado e querido SUS, tá? Então, assim, para começar, eu preciso te falar sobre o nascimento do SUS, sobre o embrião. De onde veio isso? Como é que aconteceu? 1986, a gente teve a 8ª Conferência de Saúde, tá? E nessa Conferência de Saúde, várias sociedade civil organizada, prestadores de serviço, tá? Vários setores da sociedade se reuniram nessa conferência, tá? Para discutir, para elaborar, para fomentar a criação, o desenvolvimento de um sistema que fosse único, um sistema que fosse universal, um sistema que tivesse enquanto norte, enquanto doutrina, tá? A universalidade, que o acesso ele fosse universal, igualitário, gratuito, tá? Que envolvesse não só e cuidasse não só apenas da doença, mas que olhasse para os usuários nas suas dimensões biopsicossociais, né? Biopsicossocial. Então a gente já começa a falar sobre a clínica ampliada, a gente já começa a falar sobre os fatores determinantes e condicionantes para a saúde, tá? Porque quando a gente olha para a Constituição Federal de 88, certo? E a gente encontra esses artigos que versam, que falam sobre a saúde, muito do que está ali nasceu na 8ª Conferência de Saúde lá de 1986. Grande parte de vocês nem era nascido, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Depende, né? Bom, mas é sempre ruim falar, né, de idade. Então, vamos seguir. O que acontece? A 8ª Conferência de Saúde se discutiu sobre tudo isso, e aí veio a transição, né? Veio a nova Constituição Federal e junto a ela o período da redemocratização, porque até então a gente tinha um regime militar no Brasil, que iniciou em 1964 e tal, e aí por volta do início da década de 80 teve a reabertura, que aconteceu aos pouquinhos, tá? Bom, antes do SUS, para que tu pudesse acessar os serviços de saúde, tu tinha que ter carteira assinada, por exemplo. INAMPS, já ouviram falar de INAMPS? Né? Tem pessoas jovens na sala que talvez nunca tenham ouvido falar. Pergunta para o pai, né? Pergunta para a mãe, para a avó, vamos dizer. O INAMPS, tu tinha que ter carteira assinada, por exemplo, tanto que aí vieram as santas casas, né? A filantropia e tudo aquilo, para poder acolher as pessoas que não tinham o direito à saúde. Tá? Então, por exemplo, o poder ele era centralizado.
o poder ele era centralizado, porque o que acontece, tá? As decisões elas vinham lá do Ministério da Saúde, lá da Brasília, lá da esplanada dos ministérios, lá. E aí como é que, por exemplo, o cara lá dentro da sua sala, lá na esplanada dos ministérios, lá no Ministério da Saúde, vai entender das demandas de uma comunidade ribeirinha que mora lá no interior do Amazonas? Como é que eu vou ter um sistema que seja e que promova universalidade, integralidade, equidade e ele vai ser centralizado? Então, tudo isso se discutiu principalmente na 8ª Conferência de Saúde e aí nasceu, junto com a Constituição Federal, os artigos 196 a 200. Tá? Então, assim, o que normalmente as provas cobram? Tá? Tem uns artigos que são mais, que aparecem mais frequentemente, tá? Tem outros menos. A gente vai dar ênfase, porque eu acredito que são os principais. A gente tem o artigo 196, então, estou falando da Constituição Federal de 88, que fala sobre a universalidade e o conceito ampliado de saúde. O artigo 197, ela fala da saúde, tá, enquanto dever do Estado e também fala sobre a regulamentação e a participação da iniciativa privada, sobre a fiscalização e sobre o controle da saúde. O artigo 198 ele é bastante abordado, quando é abordado, e fala sobre diretrizes do SUS, sobre a aplicação mínima de recursos e sobre algo que é importantíssimo, que é a criação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, tá? É revolucionário o agente comunitário de saúde porque ele cria um vínculo entre a equipe, entre a unidade básica de saúde, entre a estratégia de saúde da família e o território e a comunidade, tá? Dentro da equipe, o agente comunitário de saúde, ele é um dos principais elos, porque ele viabiliza a chegada da equipe dentro daquela comunidade, viabiliza com que a equipe conheça as mazelas, as dificuldades daquele território e das pessoas e daquela população adscrita ali. Eu já estou usando alguns terminhos, né, que a gente vai ver e a gente já tem que começar a acostumar os ouvidos, tá? A última atualização da Política Nacional de Atenção Básica de 2020, ela praticamente desobriga aos municípios a necessidade de agentes comunitários, né? Então está cada vez mais fraca a Política Nacional de Atenção Básica e isso infelizmente está caindo por terra, é um grande retrocesso. Mas fiquem atentos, quem vai fazer a prova pro GHC, é a PNAB de 2017 que cai, tá? É a Política Nacional de Atenção Básica de 2017. Se, por exemplo, tu vai procurar no YouTube para dar uma olhada em alguma coisa, tem muita coisa sobre a atualização de 2020, a que cai é de 2017. A 199 fala sobre a participação da iniciativa privada e o artigo 200 sobre as competências do SUS. Entender esses artigos e a gente vai visitar cada um deles e eu vou trazer para vocês os destaques, vai ser de suma importância para a aula de 80-80, tá? Vocês vão se emocionar com a aula de 80-80, porque vai parecer um déjà vu, um déjà vu, não sei pronunciar. Você, meu Deus, eu já vi isso, né? Meu Deus, nossa, tá fazendo sentido para mim. Thiago, para mim não vai fazer, eu prometo, tá? Vem comigo que vai dar certo. Olha só, beleza, o artigo 196, ele fala sobre o conceito ampliado de saúde, tá? Vamos olhar juntos aqui. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, de 88, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, tá? Então, assim, a Constituição Federal, ela deixa claro, a saúde é um dever do Estado, a batata quente está nas mãos do Estado. O Estado, ele deve prover, tá? O Estado, ele tem que dar conta das ações
dos serviços e das políticas que envolvam a saúde da população brasileira. Tá? A saúde ela é um direito de todos e dever do Estado. Esse dever e esse direito ele deve ser garantido de que forma? Mediante políticas sociais e econômicas. Políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doenças e de outros agravos. E também ao acesso universal e igualitário. Universal e igualitário. Às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa passagem aqui, né, coloquei aqui na forma de parágrafo com alguns destaques em amarelo. A Fundatec ela gosta muito desse parágrafo, gosta muito dessa passagem aqui do artigo 196 e de que forma que ela te aborda, tá? Ela tira algumas palavras aqui, coloca lacunas e aí vem o preenche as lacunas, tá? É importantíssimo tu entender e levar para o coração isso aqui. O artigo 196, ele é a base e ele é o grande divisor de águas das políticas públicas de saúde e aqui nós temos o nascimento do SUS, né? O nascimento do Sistema Único de Saúde, certo? Porque a Lei 8080, que a gente vai ver na quinta-feira, ela é conhecida como a primeira lei orgânica do SUS. O embrião, digamos assim, a concepção se dá aqui, certo? Nesse conceito ampliado de saúde, Tá? Porque, por exemplo, lá na Lei 8080 e aqui também, a gente fala sobre os fatores determinantes e condicionantes para a saúde. Tá? Por exemplo, saneamento básico. Se eu tenho uma comunidade com péssimo saneamento básico, ela fica mais vulnerável a ter doenças. Doenças, por exemplo, do trato gastrointestinal, doenças diarreicas, por exemplo. Então, a Lei 8080 e os artigos da Constituição nos dizem o seguinte, tá? Saneamento básico tem tudo a ver com saúde. A gente tem que ver a saúde da nossa população de forma ampliada, num conceito mais ampliado. Dessa forma a gente vai conseguir prover, certo? Então tá aqui, artigo 196 ele é bem importante. Além disso, tá? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Aqui eu coloco só a ênfase no que eu trouxe anteriormente. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Tá? Então, aqui repetindo o que eu trouxe anteriormente, que é esse conceito ampliado de saúde. Tá, Tiago, então, por exemplo, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Se o Estado, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele aconselha o uso de uma medicação sem comprovação científica para combater um vírus, no caso, por exemplo, o SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, tá, mas aí o Estado está cumprindo com o seu papel, que é proteger a população, uma vez que aconselhou o uso de uma medicação. Esses links vocês vão ter que fazer, tá entendendo? Isso nos movimenta, isso nos cria outros gatilhos mentais, assim, para a gente absorver e entender esse conteúdo. Eu quero que tu aprenda, que tu entenda isso. A gente se afasta muito de políticas públicas, a gente tem muito medo de políticas públicas, a gente acha que é um monte de coisa e a gente não entende nada. E muito pelo contrário, ela faz parte e muito da nossa vida e do nosso dia a dia. Né? A CPI está vindo isso agora, está rolando uma CPI lá que os caras estão vendo, porque pode até ter um crime contra a humanidade ali. Né? O governo, o Estado brasileiro, ele pode ser seriamente julgado em relação ao que aconteceu. Não estou tomando partido, nem A, nem B, nem C, mas eu estou contextualizando com o que está acontecendo. E vocês têm que contextualizar também. Ações e serviços de saúde é o artigo 197, tá? Segundo o artigo 197 da Constituição Federal de 88, são de relevância pública as ações e os serviços de saúde. Portanto, cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Sua execução deve ser feita diretamente ou por meio de terceiros e por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 197 corrobora o dever do Estado.
Então, são de relevância pública as ações dos serviços de saúde. As ações dos serviços de saúde são de relevância pública. Logo, como são de relevância pública, cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Tá, Thiago, por exemplo, iniciou Brasil e Argentina, um clássico das Américas ali, domingo, 4 horas da tarde, o Brasil todo assistindo, 20 pontos de audiência na Globo, lá no Ibope, Galvão Bueno, alvoroçado, aquela coisa bem amigo da Rede Globo, falamos ao vivo. O que houve? Entrou um senhorzinho com um colete da Anvisa, lembra? Para tudo. 4 ou 5 argentinos preencheram de forma errada, omitiram informações no formulário de entrada no Brasil, não passaram, vieram da Europa, da Inglaterra, não passaram pela quarentena. Olha aqui, ó, fiscalização. Aquele senhor que tentou outras vezes, né? Ele não interrompeu de propósito, ele tentou antes, não deram oportunidade para ele, né? Ele é um servidor público, por isso que não dá para terceirizar as coisas, se é que vocês me entendem. Ele é um servidor público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o braço da vigilância em saúde. A vigilância em saúde. A vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária e na vigilância sanitária nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cabe à vigilância sanitária fiscalizar, desenvolver normas. Tá? Por exemplo, como é que eu vou atender um paciente com Covid lá no meu ambulatório de quimioterapia onde eu trabalho? Entra lá no site da Anvisa, eu tenho certeza absoluta que terão normas lá te mostrando como é que tu vai proceder em relação a isso, certo? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai estar presente em todos os entes federativos e em cada esfera de governo, tá? Então, tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas tem a vigilância estadual e a vigilância municipal. Então, e a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a sua presença nas esferas de governo vão se fazer presentes o tempo todo. Eu sempre lembro do amigo que trabalha na vigilância municipal e que fiscaliza os bares. De que forma o acondicionamento dos alimentos está correto, olha no canto das paredes para ver se não tem marca porque o ratinho ele anda no cantinho da parede, né, e fica gordurinha no cantinho da parede, às vezes todo mundo olhando agora para o canto da parede. Entendeu? Isso é a vigilância sanitária, entende? Então, para te mostrar como isso funciona e como está tudo muito bem documentado e fundamentado, tá? Artigo 197. Então, destaques do artigo 197, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, então, cabe ao poder público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Devem ser executados pelo Estado, diretamente pelos Estados, através de terceiros, se necessário, ou por pessoa física ou jurídica de direito privado. Certo? Então, já conversamos sobre o artigo 196, falamos um pouquinho sobre o 197, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o 198. O 198 ele conversa bastante com a Lei 8080 e o 200 também. O 200, nossa, o pessoal, os alunos se arrepiam assim. Mentira. Só eu que gosto disso. Só eu, né? Até tu. Eu achei que tu gostasse, não? Tá, beleza. Tudo bem. Bom, né, pessoal? Ai, professor, eu não gosto mesmo, assim, então vamos criar um amorzinho, tá? Vamos fazer assim, né? Vai ter que ser um crush, nem que seja passageiro, né? Aquele amor de verão, assim, aquela coisinha a mais. Porque o que acontece? A maioria vai mal em políticas públicas, então se tu fores bem em políticas públicas, tu vai te destacar na colocação, tá? É simples.
Se tu almeja uma vaga definitiva lá no GHC, por exemplo, né, é importante que tu tenhas um bom desempenho em políticas públicas, tá? A maioria vai mal. O que a maioria vai mal, a gente tem que ir bem. É estratégia, não adianta, né? A gente tem que pensar de forma mais ambiciosa nessa construção, aí nessa trajetória. Mas a gente vai construir o caminho, vai dar tudo certo. Só confia. Tá, então assim, princípios e diretrizes do SUS, o artigo 198, tá? Vamos lá. São diretrizes do SUS: a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, a participação da comunidade e as ações dos serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui um sistema único. Ai, que lindo isso que tu falou, Thiago, eu não entendi nada, beleza? Vou te explicar. Olha só, lembra que eu falei ali no início, tá? Sobre os princípios doutrinários do SUS, né? É importante que a gente entenda isso, porque a gente vai conseguir resolver uma série de questões. A banca, ou ela vai questionar o teu entendimento sobre a política pública, ou ela vai apontar um artigo bem específico e aleatório, tá? Existem essas duas possibilidades, por isso que é importante a gente desenvolver um entendimento sobre isso, tá? Eu vou deixar o quadro mais escuro aqui, que eu vou escrever algumas coisinhas dele. Eu já retorno para cá, peraí. Beleza. Bom, eu comentei anteriormente para ti ali sobre os princípios doutrinários do SUS, então eu quero que tu anote aí. Ah, nem falei, eu trabalho no hospital de clínicas. Tem alguém de clínicas aí? Não? O pessoal, nem falei nisso da aula, o pessoal se apresentou, eu comecei assim, eu sou enfermeiro na CTI, ali de manhã, tá? Então tu vai me ver normalmente aqui ou de tarde ou de noite, e às vezes na semana, também. E normalmente de manhã eu estou lá no clínicas, então por isso que de manhã normalmente eu não estou por aqui. Isso, tá? Não tinha falado, não me lembrei. Bom, princípios. Professor, eu me lembro, tu já falou sobre isso. Não, mas aí tu vai de novo, entendeu? É o repeteco, né? Princípios doutrinários do SUS. Princípios doutrinários do SUS. Tá, beleza. Eu já falei sobre eles anteriormente, talvez tu tenha anotado aí nos teus apontamentos, mas eu vou repetir. Sobre a organização, pessoal, tu tem que ter um caderno, tu tem que ter uma pasta, tu tem que centralizar todos os teus apontamentos, tudo, tá? Porque o que acontece? Vira uma bagunça, folhas e folhas espalhadas, sem sentido. Então, ordem cronológica, organização, investe tempo na organização, tu vai ver que vale a pena, tá? Bom, princípios doutrinários, beleza. Quando eu falo dos princípios doutrinários, quando eu falo de doutrina, eu falo do norte, tá? O que vai nortear as ações e os serviços de saúde que envolvem o SUS, tá? Eu falei anteriormente. Lembra aí o que eu comentei sobre os princípios doutrinários? Quais são? Fala aí, vamos ver. Bom, descentralizado? Posso meter com ele? A gente não lembra e fala assim, né? Saco, né? Não, o pior é que a gente sai vem de tarde, louco de sono, né? E o pessoal fica perguntando coisa, né? Que sabe isso aí, né? Vamos lá, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu já fui técnico de enfermagem também, que nem a psicóloga, né? Fala um pouquinho de mim agora. Também, né? Eu fui técnico de enfermagem daí eu lembro que eu estou ficando velho. Eu fui técnico de enfermagem de 2007 a 2015. Então eu trabalhei no Conceição, lá na UTI do Conceição, de 2008 a 2015. 2008 a 2015. Eu entrei no Conceição com 21 aninhos. Ai, eu tinha tanto cabelo branco assim. E aí eu fiz enfermagem, né? Aí me formei enfermeiro e eu estou lá no Conceição como enfermeiro, de 2016 a 2020 ali. E aí depois, agora em 2020, eu fui para clínicas. Eu sou desses, né? Vou enjoando, vou mudando.
né? Tu vai variando aí, né? Eu gosto bastante do Clínicas, mas sou muito grato ao GHC também, ao Conceição. Mudou a minha vida. Eu me lembro que eu vim da Ibera Grande, né? E aí eu me lembro... meu primeiro emprego foi na PUC, no Hospital São Lucas da PUC. Eu me lembro que na época o salário era R$650. Faz tempo, né? Aí o primeiro salário do GHC foi 1.750. 1.750. Eu me lembro que chegou o telegrama, o pai recebeu. Eu estava caminhando na frente da igreja Cristo Redentor ali na Zona Norte. Me lembro que eu estava passando ali, não sei o que eu estava fazendo, que eu estava caminhando, e tocou o telefone. Na época era um Nokia cinza, assim, né? E tinha o jogo da cobrinha, né? Aí eu atendi, aí o pai falou, chegou um telegrama pra ti. Eu já sabia, né? Eu sabia, a gente já sabe, porque tu olha as notas, tu vê quem tem menos, quem tem mais que tu, né? Eu me lembro que eram uns 13 mil candidatos e tal, porque na época 14 mil, porque era centralizado, né? Agora são por partes, então tu vai fazer ali para obstetrícia, né? Tu vai fazer para... E, bom, a história não interessa, vocês querem ter aula, né? Vamos lá então. Bom, princípios doutrinários do SUS. Beleza. O que eu estou querendo dizer para ti? Todas as ações do serviço de saúde devem acontecer sempre pensando nisso. Qual é o primeiro? Universalidade. Universalidade. Tá? Beleza. Eu tenho um outro que é o crush, entendeu? Eles têm uma fé, eles não vivem um sem outro, eles se falam, eles se ligam, entendeu? Volta e meia eles eles fazem um stories, rolam um direct, entendeu? Tem, né, aquela coisa. Na universalidade eu tenho a equidade. A equidade, tá? E depois, e por último, mas não menos importante, eu tenho a integralidade. A integralidade. Tá? E daí, Thiago? Bom, o que acontece? Todas as ações dos serviços públicos de saúde, toda a organização, a descentralização, a regionalização, a hierarquização, tudo isso vai acontecer sempre com essa bandeira, tá? E o que significa isso? Tu vai escolher a melhor forma de estudar, tá? Muitos alunos gravam as aulas, tipo áudio, depois tu vai ouvindo, entendeu? E aí, sei lá, quando começa a falar bobagem, que nem antes, daí tu bota no 2 vezes, passa rapidinho, né? Depois tu volta de novo. Ou, por exemplo, tem alunos que fazem esquemas, mapas mentais. Qual é a tua melhor forma? Qual é o melhor jeito de estudar para ti? É áudio? É vídeo? É sinestésico? É pegar o papel, fazer um mapa, Uma aluna mandou uma foto para mim as paredes cheias de esquemas, de mapas mentais e coisas assim. Bom, funcionou para ela, né? Eu sou do áudio. Me lembro que na época eu tinha um MP3 player, que era... Não lembro também, meu nome. Muito jovem aqui nessa sala. Tem uma velha aqui. Isso, no MP3 player. Não tem. Depois dos 30 todo mundo é jovem ainda, tá? A gente tem que pensar assim. E aí eu gravava tudo do MP3 player, só que eu fazia uma coisa bem esquizofrênica, tá? Eu lia a legislação, eu lia as aulas e gravava minha voz e ficava me ouvindo depois. Thiago, isso parece lavagem cerebral. Não, tu quer passar no concurso, né? Isso vai te ajudar. Então, tu vai usar recursos. Eu quero que tu vá para casa hoje, termine de casa. Como é que eu vou me organizar nesse processo? Entendeu? Eu vou fazer exercício, vou usar áudio e tal. Na tua casa, quem é que pode te ajudar nisso? Né? Quais são as tarefas que podem ser divididas e compartilhadas? A gente é muito centralizador, né? A gente não é que nem o SUS ele descentraliza, né? A gente centraliza muitas coisas, né? Poxa vida, né? Sei lá, às vezes vocês têm marido, né? Tem um negócio lá em casa, né? Pode ajudar, companheira, né? Ajuda, engaja o pessoal nisso, né? Tu tá buscando uma mudança na tua vida, né? Tu trabalha em 2 empregos, tu vai poder trabalhar num, por exemplo, né? Tu tá buscando ganho salarial bom, tu pode entrar direto de noite, o GHC tá nessa, então tu já ganha super bem, já vai começar a arrancar ganhando super bem, um contrato temporário se vir, bom, depois
Tu tem um período, vem a rescisão, vamos pensar grande. A universalidade, pessoal, então, o que ela é? Tá? A universalidade é a garantia de acesso universal e gratuito às ações e aos serviços de saúde, tá? Independente de raça, credo, cor, religião, o SUS ele é plural, certo? E a universalidade ela conversa muito com isso, certo? A equidade, gente, ela é um conceito interessantíssimo. Eu adoro, amo falar sobre equidade, às vezes eu falo até demais, tem que cuidar o tempo, só que ela causa confusão na gente, e a Fundatec, ela às vezes explora essa confusão. São bandidos, né? A banca, né? O que acontece? A gente não pode confundir equidade com igualdade. Uma coisa, outra coisa, tá? Equidade, a gente tem que pensar na palavra prioridade, sabe? Certo? Anota do ladinho assim, equidade, ela é igual a prioridade, ela é igual a priorizar. Priorizar o quê? Priorizar para quem mais precisa. Por exemplo, o exemplo clássico da emergência. Bom, tu vai até a emergência para ser atendido, tu vai passar por um protocolo, na maioria das vezes é o protocolo de Manchester, né? E aí tu vai receber uma pulseira, né? E ali vai ser a pulseira, ela vai te dizer, entre aspas, o tempo que tu vai aguardar para ser atendido, que tu pode aguardar para ser atendido. Então, a organização do processo de atendimento é um exemplo de equidade, tá? O atendimento ele vai ser priorizado para quem precisa ser atendido antes por causa do risco de vida. Se não houvesse equidade, o atendimento ele ia ser por ordem de chegada, por exemplo. Porque a universalidade ela dá acesso a todos. Então tu vai lá, vai ser atendido. Se não tivesse equidade, ia ter uma fila, ordem de chegada. A equidade não, ela prioriza e vai ser utilizada uma ferramenta para isso, que pode ser o protocolo de Manchester, por exemplo, né, para decidir quem vai ser atendido antes. O cara chegou lá com uma dor anginosa, com uma dor no peito, com uma dor retroesternal que irradia para a região submandibular e para o membro superior esquerdo, pele pegajosa, fria, taquicárdico, hipotenso, espineiro, está infartando, e aí tem que ser atendido na hora, não pode ir lá para trás na fila. Né? Então, um exemplo legal de equidade é isso, né? E existem outros exemplos. A priorização da alocação de recursos financeiros para os municípios que mais precisam, por exemplo. Né? A distribuição de recursos financeiros para quem mais precisa. A adoção de políticas públicas para usuários em situação de vulnerabilidade. Né? Aí a gente pode ampliar o conceito de equidade e falar, por exemplo, de políticas afirmativas, por exemplo, políticas de cotas são exemplos interessantíssimos de equidade, onde o Estado tenta equilibrar, de certa forma, uma desigualdade gigantesca, tenta equilibrar, de certa forma, uma dívida social, por exemplo, uma dívida histórica, com a comunidade negra, com os negros, devido à escravidão. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão e acabou de uma forma mentirosa. Não é exatamente o que a gente aprendeu na escola, né? Que nem Revolução Farroupilha, mas eu vou fechar minha boca aqui. Então, o que acontece? O Estado brasileiro decidiu, né, utilizar, de certa forma, a política de cotas para amenizar um pouco tudo isso que aconteceu, tá? Então eu sou super a favor, é uma política afirmativa e que ela é um grãozinho de areia, ela ainda é um grãozinho de areia, mas é uma iniciativa, tá? Thiago, não concordo contigo. Bom, não precisa concordar, é uma opinião pessoal, né? Mas o que acontece? Estou te dando exemplos para tu lembrar, tá? Então, equidade é isso. O que eles tentam te confundir? Com igualdade, tá? Então, é diferente de igualdade. Equidade é isso. Ela rima muito mais com prioridade, com priorizar. A integralidade, queridos, ela é um dos grandes divisores de água das políticas públicas de saúde, tá?
A integralidade é tu ver o usuário, tu ver o indivíduo em suas necessidades biopsicossociais, tá? É tu ver o indivíduo enquanto necessidades biológicas em relação à sua situação de saúde, mas também olhar para as questões psíquicas, tá? E para as questões sociais. E isso vai fazer sentido para ti quando a gente olhar os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Então, o conceito ampliado de saúde conversa diretamente com a integralidade. A integralidade é ver o indivíduo como um todo. Recentemente caiu uma questão de políticas públicas em que eles trouxeram esse termo biopsicossocial, né? Mas é isso, é ver o indivíduo como um todo, de uma forma ampliada, tá? O usuário, ele tem a sua demanda de saúde, mas ele está dentro de um contexto social, tá? E isso deve ser visto, isso deve ser dado ênfase para isso, tá? Bom, falamos aqui sobre os princípios doutrinários e agora eu vou falar sobre os princípios organizacionais, tá? Os princípios organizacionais. Princípios organizacionais do SUS, certo? Bom, aqui eu já vou ter alguns outros detalhes, mas também eles são de suma importância. Lembra que eu comentei, antes da Constituição Federal, antes desse embrião, dessas leis que a gente está vendo hoje, dessas leis, desses artigos, tá? Lembra que eu comentei para ti, era tudo centralizado, né? O poder ele era central, entre aspas. Veio o SUS, veio a Constituição Federal, veio a redemocratização, né? Veio a participação social nas políticas e na construção das políticas públicas. Bom, eu tenho então uma palavra mágica e de suma importância para fazer com que as ações dos serviços de saúde cheguem a quem mais precisa, lá na ponta, tá? Essa palavra é a... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o curso de Google, tá? Descentralização, anota aí. Descentralização. Ai, professor, que palavrão é esse? Olha só, descentralização. A descentralização, o próprio nome já diz, tirar do centro. Tá? Então, eu vou levar o poder, tá, para os estados e principalmente para os municípios. Ai, Thiago, eu não estou entendendo. Bom, vamos pensar juntos aqui. Por exemplo, tá, nos fatores determinantes e condicionantes para a saúde tem o saneamento básico. O saneamento faz parte do SUS. E quem vai formular as políticas de saneamento básico, tá? Quem vai formular as políticas, vai criar estratégias é a União. Mas quem vai executar essas estratégias, quem vai colocar elas em prática é o município, tá? Então, a descentralização conversa muito com isso. Então, quando eu falo descentralização, eu tenho que lembrar do município, tá, pessoal? Eu tenho que lembrar da municipalização, tá? Então, quando eu falo de descentralização, eu já tenho essa rima com a municipalização, tá? Eu tirei o poder do centro e levei para os estados e principalmente para os municípios. Por que a municipalização? Porque quem vai executar as ações dos serviços de saúde, pessoal, em grande parte das vezes é o município, certo? Então, o verbo que fecha, que casa com a municipalização e com a competência do município é o verbo executar, tá? Executar. Sabendo disso, muitas questões tu consegue resolver, tá? Então, a descentralização eu tirei o poder do centro e levei para os municípios.
Logo, a descentralização ela combina com a municipalização. A municipalização é o papel do município em relação às ações e aos serviços de saúde. Qual é o verbo que combina? É o verbo executar. Tá? O município vai executar as ações e serviços de saúde. A descentralização, queridos, ela vai se dar da seguinte forma, tá? E é importante que vocês tenham isso anotadinho, guardado. Alguns alunos fazem tatuagens, tá? Brincando. Não, depois. Tu pode fazer em cima do nome do ex, né? Não se usa mais isso. Desculpa, tá? Ó, a descentralização, antigamente se fazia isso, né? Tatuava o nome do amor. É difícil, né? Não dá conta depois de estar pagando. Descentralização, que horror, Thiago. Descentralização político-administrativa. A descentralização, ela é político-administrativa em direção única em cada esfera de governo. É de arrepiar, né? É muito legal. De governo. Não, professor, eu não estou arrepiado. Tá, vamos lá. Ó, descentralização político-administrativa em direção única em cada esfera de governo. Que esferas de governo serão essas, tá, pessoal? A gente vai ter o MS aqui, que é o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Ou seja, a descentralização, ela se dá dessa forma. O Ministério da Saúde, então, representando a União, o governo federal, as secretarias estaduais de saúde e, na ordem, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a descentralização ela acontece dessa forma, certo? Então, o Ministério da Saúde descentraliza para as Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde descentralizando para as Secretarias Municipais de Saúde. Então, a descentralização ela é político-administrativa em direção única em cada esfera de governo. Esfera de governo, eu estou falando do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, fica a dica, se, por exemplo, eles estão te perguntando sobre a competência de uma esfera de governo, quem é que descentraliza para o município? O Estado, por exemplo, entende? Tu tem uma pergunta lá, Fundatec AMA, perguntando quais são as competências da União. Competências da União, competências do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele vai ter o verbo formular, o verbo criar, o verbo controlar, né? Então ele vai criar, desenvolver e fomentar políticas públicas. E lá, né, tu tem no meio um verbo executar. Falou em executar, lembra do município, competência municipal, certo? Então a descentralização, de forma resumida, é isso. Mas nós temos também outros princípios organizacionais, que são os princípios que vão fazer o SUS acontecer, a hora girar. O próximo, e não menos importante, é isso mesmo, regionalização. Regionalização. Cara, a regionalização é muito massa, ela é muito importante, porque ela vai organizar as ações e os serviços de saúde de forma regionalizada, levando em consideração critérios geográficos, características populacionais, tá? A regionalização é isso. Por exemplo, tá? Eu tenho em Sapiranga, eu acho que fica uns 50, 60 quilômetros de Porto Alegre, né? O município lá, ele obviamente oferece atendimento à sua população, atendimento em saúde, só que lá não faz quimioterapia, né? Então, um usuário do SUS lá de Sapiranga, por exemplo, uma usuária foi diagnosticada com câncer de mama, por exemplo. A regionalização, juntamente com a hierarquização, que a gente vai ver ali na sequência, vai fazer com que brevemente haja um encaminhamento dessa paciente
para Porto Alegre, por exemplo, para que ela possa iniciar o seu tratamento, tá? Bom, sei lá, vai fazer na Santa Casa. Santa Casa tem um percentual gigantesco, de atendimento ao SUS. Vai fazer ali no Clínicas, vai fazer no Conceição. É um grande gargalo o atendimento oncológico, tanto que vocês, quem mora aqui na Zona Norte, sabe, do lado do Conceição, os caras fizeram um novo hospital que está praticamente pronto, que vai ser o maior centro de oncologia do estado, né? O Grupo Hospital Conceição, futuro emprego de vocês, ele é uma autarquia da União do Ministério da Saúde, ele é do Ministério da Saúde, né? Por exemplo, o Hospital de Clínicas é do Ministério da Educação, tem esses detalhezinhos. Mas eles estão lá, o Grupo Hospitalar Conceição é menina dos olhos do Ministério da Saúde, uma grande fatia de recursos financeiros do Ministério vem para o Estado para financiar. Tá? É um braço da União presente aqui, e a gente tem muita sorte que está presente aqui no nosso município, está aqui presente na nossa capital, em Porto Alegre. Né? Então, tá lá, tu tem Conceição, tu vai ter o maior centro de oncologia do Estado, que é bem possível que atenda até demandas de outros estados, né? A gente tem a UPA Moacir Scria, o Hospital Cristo Redentor, o Hospital Fêmea, 13, 14 unidades básicas de saúde, centro de atenção psicossocial e, cara, tem muita oportunidade de trabalho, é bem legal. A regionalização é isso, tá? A organização do atendimento, levando em consideração características populacionais, levando em consideração as regiões, os territórios, tudo isso para dar conta do dever do Estado. Lembra que a gente leu anteriormente que o dever do Estado é prover, é dar conta? Então a regionalização ela serve para isso. Junto à regionalização, tem um outro princípio organizacional que eu acho super legal, e ele é difícil de falar. É hierarquização, exatamente. Hierarquização. A hierarquização, vigorenses, ela acontece porque a gente precisa organizar esse atendimento, tá? Então, falou em hierarquização, na hora lembrou de níveis de complexidade. Níveis de complexidade. Como assim, Thiago? Bom, o atendimento, preferencialmente, segundo a Lei 8080, deve iniciar na atenção primária, certo? E aí, o usuário ele vai ser encaminhado. Por exemplo, essa paciente que foi diagnosticada, infelizmente, com câncer de mama, moradora de Sapiranga, tudo iniciou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Tinha uma musiquinha do... Felipe Dilon. Felipe Dilon, não. Felipe Dilon era a garota do verão, não, musa do verão. É a musa do verão. Do que eu estava falando? Da Ilha do Sol. Da Ilha do Sol. Bah, o Netinho, se teve um negócio no fígado, né? O Netinho que cantava a música do Ilha do Sol. Olha só, presta atenção aqui, não viaja. Olha. Não viaja, ó, o que acontece? A organização se dá por níveis de complexidade. Essa paciente que infelizmente foi diagnosticada com câncer de mama, lá em Sapiranga, ela iniciou o seu atendimento e a sua trajetória na unidade básica de saúde, tá? Lá na unidade básica de saúde, ela foi encaminhada para um ambulatório para consultar com um mastologista e de lá foi encaminhada para um grande centro para poder fazer não só a sua químio, mas também a sua rádio, ou a retirada, o esvaziamento de algum quadrante mamário, enfim, um procedimento que, enfim, auxiliasse ela nessa situação. Prestar atenção, iniciou na atenção básica, iniciou na atenção primária, e é isso que a Lei 8080 nos pede, tá? É isso que ela, de certa forma, orienta, iniciar pela atenção primária. Então, quando a gente fala em níveis de complexidade, queridos, a gente fala em níveis de baixa, média e alta. Baixa, média e alta complexidade, tá? Então,
essa trajetória que o usuário, e aí quando eu falo de usuário, eu falo de paciente, né, pessoal? Não é usuário de crack, né? O pessoal confunde, né? Estou falando do usuário, é o nosso paciente, né? Então, o usuário, ele vai fazer essa trajetória de baixa para média, de média para alta, preferencialmente, tá? Essa trajetória aqui, ela tem um nome, certo? E o nome que se dá para ela é a referência. Como assim, Thiago? Bom, não, a referência no seguinte sentido. Digamos que você foi, buscou atendimento porque encontrou um nódulo na mama lá, paciente de Sapiranga. Ela foi consultar com o clínico lá no posto de saúde e aí o clínico solicitou alguns exames, vieram os resultados, sei lá, constatou que era câncer. O clínico, o posto de saúde, fez uma referência para o ambulatório, entendeu? Então a referência é isso, fez para um ambulatório que tinha mastologista, por exemplo. Depois ela foi fazer a químio, foi para um grande centro, veio para Porto Alegre, sei lá, aí foi feita a referência para alta complexidade. Então, a referência é isso, tá? É esse movimento que também é chamado de crescente, tá? É um movimento crescente. Recentemente, eu vi a Fundatec trazendo alguma questão sobre isso, né? Questionando que a hierarquização é a organização das ações do serviço de saúde em níveis de complexidade. Aí eles chamaram crescente, né? Resolvi a questão sabendo disso. Outra forma de se falar é a referência. A gente ouve bastante isso, o posto de saúde fez uma referência para o atendimento no hospital, para atender uma demanda. O movimento ao contrário, pessoal, ele também existe, tá? Da alta para média ou da média para baixa, certo? E o nome que se dá para este movimento é a contra-referência. É a contra-referência, certo? A contra-referência é um movimento de volta, é o caminho de volta, certo? Ele, por exemplo, vai se dar, foi feito todo o tratamento quimioterápico, a radioterapia, essa paciente vai receber um encaminhamento com os cuidados necessários lá para a atenção básica, lá para o posto onde tudo começou, né? Há um tempo atrás, aquela piada infeliz que eu fiz, tá? Que eu fiz anteriormente ali. Tá? Então entenderam? O caminho de volta é a contra-referência. O caminho de volta é a contra-referência. Então é bem interessante entender esse movimento aqui dos níveis de complexidade. Os níveis de complexidade conversam diretamente com a hierarquização. Então, por exemplo, a gente vai estudar juntos sobre regionalização e hierarquização muito no decreto 7508, que cai na sua prova. Tá? Que fala sobre o mapa da saúde, as regiões de saúde, né? A rede de atenção à saúde, tudo aquilo. É o decreto 7508 de 2011 que fala e organiza isso aqui. Tá? Mas entender esses processos aqui é de suma importância, vai te ajudar na tua trajetória, nos teus estudos aí das políticas públicas. Certo? Então, vou voltar para o 198, que foi onde eu parei, né? Nem sei, professor. 198, né? Eu posso apagar aqui. Viu? Copiou? Beleza? Deixa eu apagar aqui então. Esses destaques são bem importantes, bem importantes. O artigo 198, pessoal, olha que interessante, porque daí tu olha para o artigo 198 e aí ele vai fazer um pouquinho mais de sentido para ti. Olha que interessante, a gente vai ler juntos os principais aspectos do artigo 198 da Constituição Federal, que é uma das bases da Lei 8080, né? O artigo 198 e o artigo 200 são as principais bases aí, né? Lembra que eu comentei para ti que esses artigos eles são o embrião do SUS, né? Da Lei 8080. Então, assim, ó, princípios e diretrizes do SUS, artigo 198. São diretrizes do SUS. A descentralização, olha que massa.
A descentralização, tu já anotou aí, com direção única em cada esfera de governo. Lembrando que essa descentralização ela é político-administrativa. A Fundatec e as outras bancas sempre vão brincar muito com isso. Vão colocar a centralização, vão colocar que em direção múltipla, sempre vão tentar te confundir em alguns aspectos aí. Então, a descentralização com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, a integralidade, né? Tu anotou ali do conceito ampliado de saúde, de ver o indivíduo, o usuário e suas necessidades biopsicossociais, né? Então, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Para tudo, né, pessoal? Antes a gente vivia um regime militar, a gente vivia uma ditadura em que não se ouvia muito a opinião das pessoas, né? Se é que vocês me entendem. Não interessava muito, interessava a opinião de poucos, né? Então, o SUS, a Lei 8080 e principalmente a Lei 8142, ela fala sobre a participação da comunidade e de que forma isso vai acontecer. Então eu quero que tu anote aí, a participação da comunidade, ela vai se dar na Lei 8142 de 1990, tá? Ela é importantíssima porque ela é considerada a segunda lei orgânica do SUS. Porque a primeira é a Lei 8080. A Lei 8142 ela é considerada, então, a segunda lei orgânica do SUS. Ela fala sobre a participação da comunidade, sobre o financiamento. É daqui que vem aquela questão clássica, né, sobre os conselhos de saúde, sobre as conferências de saúde. Conferência de saúde ela acontece a cada 4 anos, é que nem Copa do Mundo. Conselho de saúde ele tem caráter permanente, deliberativo, né? Ele tem um caráter decisório. Mas tudo isso a gente vai ver com muita calma na aula de 8142. São diretrizes do SUS as ações dos serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Olha que linda, também conversou sobre isso anteriormente ali, e constitui um sistema único, né? Beleza. Dando continuidade, ali no artigo 198 da Constituição, fala-se sobre os recursos mínimos. Eu vim correndo no hospital, não estou com feijão no dente, não é nada. Nem deu tempo de escovar o dente. Esses dias eu estava, o pessoal não avisa, né? Vocês são incríveis, né? Não, mas era importante, outra. Não era no... desculpa, eles não... Hoje eu saí correndo, não deu tempo nem de... Outro dia eu estava com o quê, gente? Tava com um furo aqui assim no sovaco. E aí... Não era no mesmo dia? Não, e aí a galera aqui, né? E tal, e eu faceira, né? Escrevendo aqui. Não, ninguém fala. Ninguém fala, vocês só ficam rindo, tirando foto e tal. Ó, recursos mínimos na saúde, tá? Isso aqui dificilmente cai em prova, certo? Eu vou comentar, mas eu não vou dar muita ênfase para não perder tempo com o resto. Mas aqui fala sobre a receita que a União, os estados e os municípios vão disponibilizar. Qual é a ênfase que eu dou aqui para vocês, tá? A União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro que não pode ser inferior a 15%. Tá? É a grana que a União vai disponibilizar para poder viabilizar as ações dos serviços de saúde. Os estados é 12% da sua receita líquida, e os municípios é 15% da receita de sua competência. Tá? Tá vendo como o percentual de receita do município ele é grande, ele é maior que do estado, e ele é o mesmo percentual da União? Por isso conversa muito com a descentralização e com a municipalização, né? O município ele é o grande executor das ações e dos serviços de saúde. Essa parte é disso que interessa. Além disso, a gente tem os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, tá? Então, ainda
sobre o artigo 198. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público de acordo com a natureza e a complexidade das suas atribuições e os requisitos específicos para a sua atuação. A lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades desses profissionais. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento, desse referido piso salarial, certo? Então, o artigo 198 ele nos apresenta esse achado, essa ideia incrível que são os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, tá? Qual o destaque que eu dou para isso aqui que pode aparecer na tua prova? O fator surpresa. O que o agente comunitário, o agente de combate a endemias tem a ver com o artigo 198 da Constituição? Isso pode parecer estranho para ti. E a prova, às vezes, aborda isso, o que parece improvável, tá? E sim, o artigo 198 fala sobre isso, certo? E aí, isso vai se organizar e, em relação às questões financeiras, a União ela pode prestar assistência de forma complementar aos municípios, e sim aos estados ou ao Distrito Federal para dar conta do piso salarial, certo? Fazendo uma crítica em relação a isso, a última PNAD quase acaba com a atenção básica, com a atenção primária, com a saúde pública, porque eu digo quase acaba porque praticamente não obriga o emprego de agentes comunitários. Então isso vai dificultar muito, né? E aí a atenção básica ela vai perder a finalidade dela. Beleza. 199, artigo 199 da Constituição Federal. Então, assistência à saúde na iniciativa privada. Olha que interessante. As instituições privadas poderão participar de forma complementar. Está vendo esse destaque em amarelinho? Tudo que está destacado é importante. Então, a iniciativa privada ela vai poder participar de forma complementar do SUS segundo as suas diretrizes, tá? Mediante contrato de direito público ou convênio. E aí vem preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, tá? Então, assim, as instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar do SUS para dar conta das ações dos serviços de saúde. Lembra lá no início que a gente falou no artigo 196 sobre o dever do Estado, que o Estado ele deve prover, o Estado ele deve dar conta? Então, muitas vezes vai ser necessário que o Estado ele tenha essas parcerias e de forma complementar essas instituições privadas vão auxiliar as instituições privadas de forma complementar dançando a música do SUS. A música do SUS só na execução, Thiago? Oi? Só na execução, na fiscalização. A fiscalização ela vai se dar pelo SUS, ela vai se dar pelo município, na maioria das vezes, né? Porque ele é o executor. Lembrando de algo bem importante, tá? Que as provas exploram. A iniciativa privada ela participa de forma complementar e ela vai seguir as diretrizes do SUS, a dança do SUS. A dança do SUS são seus princípios doutrinários. Então tudo vai acontecer de forma em que haja universalidade, equidade e integralidade, levando em conta sempre os seus princípios organizacionais, que são a descentralização, a regionalização e a hierarquização, certo? Esses contratos, esses convênios, pessoal, eles vão ser firmados, costurados, elaborados, concebidos, estou usando as palavras que a banca usa, normalmente com os municípios, tá? Vou te dar um exemplo. Porto Alegre, atenção básica em Porto Alegre. Tu vê, qual é o cenário que tu tem atualmente? No posto tu tem profissionais estatutários, né? Tem estatutários da prefeitura,
tu tem colaboradores ali, daqui a pouco ainda, sei lá, do IMESF, tu tem colaboradores da Santa Casa, tu tá entendendo? Tu tem num mesmo local, porque a prefeitura daqui a pouco, para dar conta, concebeu esses contratos, né? E aí, só que isso às vezes, se não tomar cuidado, bagunça um pouco, né? E aí dá problema. Tu tem, por exemplo, postos de saúde que são mantidos, sei lá, pelo Mãe de Deus, pelo Divina Providência, pela Santa Casa, pelo Moinhos, tá? Então, o município concebeu o contrato com essas instituições a fim de dar conta do serviço. Entretanto, o controle e a fiscalização vai continuar e vai se dar pelo município, tá? Lembrando a vocês que outro detalhe que frequentemente é abordado, tem preferência às entidades filantrópicas, tá? Não é obrigatório, há uma preferência por entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, então temos cuidado com isso. Por exemplo, por isso que a Santa Casa, por exemplo, atende tanto SUS, entidade, né? Que tem no seu mote, na sua organização, a filantropia. Está gravando. Às vezes eu falo umas coisas que está gravando, né? Muito cuidado. Né? Então, por exemplo, tem a filantropia na Santa Casa, né? E aí, por isso que atende tanto SUS, né? Por exemplo. Mas, até você comentou, Moinhos está, eu nem sei muito bem o certo, mas Moinhos está dando conta de um atendimento. Sim, não é uma instituição filantrópica e ela tem fins lucrativos, porque não é obrigatório, ó, é a preferência. Certo? Então isso é muito explorado pelas bancas, sempre fiquem atentos a isso, tá? Isso aqui que está em amarelo, eles tiram, colocam lacunas, tá? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Do tipo, o SUS dá dinheiro para uma instituição com fins lucrativos para auxiliar ela de alguma forma. Tá, Thiago, e agora o caso da Prevent Senior? Desculpa, o pessoal está rolando aí. Tá, outros destaques aqui. Primeiramente, foi assegurado na Constituição Federal que seria vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, tá? Salvo em casos previstos em lei. Isso significa que a assistência à saúde no Brasil deve ser prestada apenas pelo poder público, por empresas e capitais brasileiros. Porém, poderá haver algumas exceções determinadas por lei. Essas exceções principalmente estão presentes na Lei 8080, tá? E aí, na Lei 8080, meio que se abre as porteiras para o capital estrangeiro na saúde brasileira, tá? Mas são os destaques que eu faço aqui. Agora, pessoal, eu vou para o artigo 200. Eu quero que tu te ajeite na cadeira, tá? Muda o decúbito, dá uma arredada, mexe o ombro, falando sério, né? Dá uma respirada, dá uma relaxada, assim. É importante o artigo 200, eu preciso que tu esteja comigo. Porque se cai alguma coisa na tua prova sobre o artigo 200, é batata, tá? É bem frequente. Então, mudou o decúbito, né? Passou o dersanezinho ali, o anete, né? Tal, né? Fez aquela... Né, passou o dessanezinho para evitar a lesão. Show de bola, né? Vamos lá. Artigo 200, então, galera. Artigo 200. Competências do SUS. Competências do SUS, tá? Eu vou trazer alguns destaques em relação aos parágrafos, tá? Só que assim, essas competências, elas estarão presentes lá na Lei 8080 também. Então, entender isso aqui é um grande passo que tu dá para o teu entendimento lá da Lei 8080. Bom, primeiro parágrafo. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Pessoal, olha só que interessante isso, por exemplo, a Fiocruz, a Política Nacional de Imunização, certo?
a potência que o SUS tem de imunizar a sua população nesses dias, eu acho que chegou a quase 2 milhões de brasileiros vacinados num dia, tá? A capacidade que a gente tem de produzir vacinas, né? Eu sei que em São Paulo eles já estão com a IFA e daqui a pouco o Brasil já vai dar conta de produzir e imunizar a sua população sem ter que importar vacinas, né? Tudo isso conversa com essa capacidade, com a produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados, né? A quebra de patentes em relação às medicações para o tratamento do HIV/AIDS, hepatites e outras doenças, né? A produção de imunoglobulina e albumina humana, né? Que se faz Fiocruz/Farmanguinhos, né? Então, lembrando a vocês, né, quando eu falo de albumina e quando eu falo de uma proteína que ela é importantíssima para o equilíbrio e para o funcionamento do nosso organismo, né? A albumina ela faz o equilíbrio coloide-osmótico, né? Deixa os líquidos no meio intravascular. Quando tu não tem albumina, tu tem um líquido para o meio extravascular. O paciente que, por exemplo, tem cirrose, eu sempre brinco, né? Lembra do Zeca Pagodinho, né? O cara é magrinho, né? E tem aquele abdômen maior, acídico, assim, né? E ele tem pouca albumina, porque o fígado dele não produz mais. Então ele tem a saída de plasma do meio intravascular para o meio extravascular. Ele tem aquele abdômen distendido, assim, acídico, né? Aí tem aquele procedimento para drenagem desse líquido, que é a paracintese, né? A drenagem desse líquido acídico, é a paracintese, por exemplo. A retirada de líquido, paracintese. Retirada de líquido da região torácica, do tórax, toracocentese. Do pericárdio, sim, porque o coração está dentro de um saco, do saco pericárdico, né? Então, se tu tem líquido ali dentro, tu vai ter o tamponamento cardíaco e tal, tem que drenar, é a pericardiocentese, tá? É legal, né? E aí, a albumina, se teu paciente ele é um cirrótico, ele está internado ali no Conceição, teu futuro hospital, onde tu vai trabalhar, e ele precisa de albumina, é só pegar a prescrição e levar na farmácia. Os caras vão botar 5 caixas de albumina ali, né? Vai num privadão conseguir uma caixa de albumina aí, né? É caríssimo, né? E tudo isso o SUS disponibiliza de forma gratuita e tal, e inclusive participa da produção. Estou te dando exemplos, tá? Parágrafo 2º. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Tá vendo? Eu tenho um tripé aqui, que são a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador, tá? Esse tripé faz parte da vigilância em saúde, que a gente vai falar com mais detalhes na Lei 8080, da vigilância em saúde, tá? Da vigilância em saúde. Então tá aqui. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Sempre as bancas gostam de brincar com os conceitos de vigilância sanitária e epidemiológica. Lembrando sempre a vocês, tem dúvida, lembra da Anvisa, lembra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Lembra do seu caráter fiscalizatório, do seu caráter normativo, de criar normas, regras, fiscalizar, normatizar, tá? A vigilância epidemiológica, ela conversa com a epidemiologia. A epidemiologia é eu olhar para a minha população, é eu olhar para o seu comportamento, é eu olhar para os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Tá? Eu acho que na última prova, não lembro qual cargo, enfim, mas o que decidia era saber o conceito de vigilância epidemiológica, que é isso, tá? A vigilância epidemiológica, ela conversa, ela olha para os fatores determinantes e condicionantes para a saúde. Tiago, não estou entendendo, me dá um exemplo. Bom, eu tenho na Zona Norte aqui de Porto Alegre, ali no Jardim Floresta, sei lá, o ambiente é um bairro muito arborizado e tal, e aí os agentes de combate à endemia encontraram larvinhas do inseto Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, tá? Pum!
temos um alerta lá na Vigilância Epidemiológica Municipal, né? Nós temos um alerta, pois ali tem a possibilidade de ter disseminação de casos de dengue. Então vai lá, através desse alerta, os agentes de combate vão passar nas residências, no pedido do pessoal botar areia nos vasinhos, né? Todos aqueles cuidados para evitar a disseminação do... outro exemplo que eu gosto de dar para vocês, e que a Fundatec ela tem um fetiche com esse assunto, eles gostam, assim, que é a notificação compulsória. Quem nunca fez um concurso da Fundatec e viu uma questão sobre notificação compulsória e pensou, meu Deus, né, eu não sei a resposta, então eu vou perguntar isso. Né? O cara faz uma oração na hora, cria uma teoria, né, tá louco. Vigilância epidemiológica, como assim notificação compulsória? Vou te dar um exemplo, ó. Rio Grande do Sul só perde para Santa Catarina em casos de sífilis. Vocês viram semana passada isso? Que legal, né? Que massa! Nossa, tanto orgulho desse Rio Grande, né? O meu Rio Grande do Sul, né? Só perde para Santa Catarina, né? Então, a gente tem praticamente um cenário de surto, de epidemia de sífilis. Olha que interessante, uma doença tratada com benzilpenicilina, né? Bezetacil. Bom, mas o que está acontecendo? Ah, mas é que no Rio Grande do Sul o pessoal notifica, por isso que dá bastante, nos outros estados não. Não, gente, é porque o Rio Grande do Sul e as pessoas que convivem aqui não têm um comportamento sexual adequado. Lamento. Elas não se protegem, elas não usam preservativo, elas acham que não precisam utilizar preservativo. Gaúcho macho, eles são gaúchos machos, eles não aderem ao tratamento, faz uma bezetacil, não vai fazer a segunda, não vai fazer a terceira. Sífilis, pessoal, é uma doença de notificação compulsória. Notificação compulsória é um braço da vigilância epidemiológica, tá? Então, eu consigo, através da notificação compulsória, que é um braço, que um produto, é uma ferramenta. A notificação compulsória é uma ferramenta da vigilância epidemiológica para que eu, enquanto gestor, entenda qual é o comportamento em relação à saúde da minha população, tá? Pelas notificações, eu sei que o nosso Rio Grande do Sul, né, ele é o segundo no Brasil em relação a casos de sífilis, por exemplo, né? E não só sífilis, mas outras doenças infecto-contagiosas, a gente sempre está despontando na frente aí, né? Os mais céticos e bairristas vão dizer que é porque a gente notifica, né? Eu acredito que sim, a notificação com certeza ela é boa, ela funciona, mas tem muito a ver também com um comportamento cultural que não está adequado. É um comportamento sexual que não está adequado. Estão entendendo? Esses gatilhos, essas junções, esses ganchinhos, a gente tem que fazer estudando políticas públicas, nos ajuda bastante. A sífilis é uma doença de notificação compulsória semanal, ela alterna de cada semana epidemiológica, ou a notificação ela é imediata? Imediata ou fica a pergunta para vocês aí. Depois eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre a sífilis e notificação compulsória. Eu vou deixar a pulguinha atrás da orelha aí. Ela é de notificação imediata, ou seja, em até 24 horas, ou ela é de notificação semanal, que ao término de 7 dias tem que notificar? Vocês me dizem depois. Parágrafo 3º. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. É o verbo ordenar, isso mesmo, é o verbo ordenar, de dar ordem. Não é o verbo coordenar. Fundatec faz isso, tá? Tira o ordenar, coloca coordenar. É o ordenar de dar ordem. Na sequência, eu tenho o parágrafo 4º. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Por que esse parágrafo é frequentemente abordado? Porque o cara que não estudou, ele não faz ideia de que o saneamento básico tem tudo a ver com o SUS, entendeu? Aí ele vai errar e as áreas dele tu vai acertar, entendeu? O professor aqui tá bandido. É da vida, né, pessoal? Então, assim, olha para mim. Formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
Aproveitando o gancho, quem é que formula a política? Normalmente a União, compete à União, tá? E quem vai executar as ações? O município. Já vai começando a pensar nas competências aí, tá? Já vai pensando nas competências. Os próximos parágrafos ali. Parágrafo 5º do artigo 200. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Parágrafo 6º. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo. O SUS está em tudo. Parágrafo 7º. Participar do controle e da fiscalização da produção, da guarda e da utilização de substâncias e de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Tá? Controle e fiscalização. Participar do controle e da fiscalização da produção, da guarda, da utilização de substâncias e de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E o parágrafo 8º, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Tá? Os artigos 200 da Constituição já falam um pouquinho sobre essa questão do trabalho. A Lei 8080 vai dar bastante ênfase, principalmente em relação à vigilância em saúde do trabalhador. Pessoal, então, esses são os principais pontos, os principais destaques dos artigos 196 a 200. Tá? Agora, deixa eu ver, agora são 4 horas. Qual seria a minha proposta? Tá? Minha proposta seria a gente fazer os exercícios em aula, né, e depois corrigir. Na quinta-feira a gente vai se ver de novo. Vocês voltam, me prometem, é importante que vocês retornem, é uma continuidade, tá? Pelo amor de Deus, eu preciso ver vocês aqui. Então, assim, na quinta-feira vocês retornam com todos esses exercícios feitos, pelo amor de Deus, tá? E aí, no começo da aula, eu vou corrigi-los brevemente e divulgar o gabarito. Então, para a próxima aula, tu vai trazer esses exercícios prontos, tá? Por favor. Queridos, então, por hoje é só. Eu vou encerrando. Foi um prazer tê-los nessa tarde. Estamos juntos. Qualquer coisa que precisar. Até quinta, um grande abraço. Valeu. Obrigado.